Olá, bonjour, comment allez-vous? Bom, hoje eu tô aqui cheia de estrelas para trazer mais conteúdo relevante e interessante de francês para você. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Janaína Ravagnani, sou a idealizadora, a criadora do Bonjour Rabajour Língua e Cultura Francesas, que está sempre trazendo um monte de coisa legal sobre o idioma francês, a cultura francesa e francofônica do modo geral. Bom, ainda para quem não me conhece, né? Eu sou professora de francês e tradutora já há mais de 15 anos, sou formada pela Universidade Federal do Paraná e tenho mestrado nessa mesma universidade. Na Federal eu fiz um mestrado na área de letras, de tradução de francês, onde eu traduzi uma autora do século XVIII chamada Madame de Staël. Bom, eu tive a oportunidade também de fazer uma especialização na França, na Université des Sciences Sociales de Toulouse, no sul da França, onde eu morei um ano. E eu também fui contemplada com uma bolsa do governo francês em 2009, onde eu pude estudar na Université Sorbonne, que é uma das universidades mais renomadas do mundo, lá em Paris. Então, a minha experiência e principalmente a minha paixão pelo francês, elas não vêm de hoje. Já faz um tempo aí que eu tô dentro desse idioma das mais diversas formas, né? E olha só, o vídeo de hoje é super legal, super interessante. Ele vai te contar por que é tão importante falar o idioma francês. A gente sabe que é lindo, maravilhoso e coisa e tal, mas qual que é a utilidade? Por que é importante falar francês? Pois eu vou te dar um monte de motivos. Não deixa de assistir esse vídeo até o final, porque lá no final você vai estar sabendo todas as razões, ou pelo menos quase todas, que a gente tem para falar esse idioma tão bonito e você vai ver tão útil também. Vamos começar então? Olha só, a primeira razão que a gente tem para aprender o idioma francês é que ele é um dos idiomas mais falados no mundo hoje. É isso aí. Para você ter uma ideia, nós temos no mundo hoje aproximadamente 270 milhões de falantes de francês. Isso mesmo, os chamados francofônicos, les francophones. Então, o francês é uma das línguas mais faladas do mundo. Inclusive, é um dos idiomas, um dos únicos idiomas falado nos 5 continentes. Isso mesmo. Falamos francês na África, na Ásia, na Oceania, na Europa, nas Américas. Em todos os continentes existem países que falam francês. Olha só, 80 estados, 80 governos do mundo utilizam o francês ou como língua oficial ou como língua secundária. Então tem vários países de língua oficial, do francês como língua oficial. Não só a França, como a Bélgica, a Suíça, o Canadá, vários países africanos, né, países da América Central. Ou seja, uma das grandes razões para a gente falar francês é que a gente vai se virar em boa parte do mundo, porque o francês, como eu disse, é uma das línguas mais faladas no mundo hoje. E qual que é o outro grande motivo para a gente falar francês? Por que o francês pode ser tão útil na nossa vida? Pelos motivos profissionais, é claro. Olha só, o inglês hoje em dia já não é mais um diferencial, né? É meio que uma obrigação. Dependendo da carreira que você for seguir, é completamente uma obrigação. O francês é o quê, então? Um diferencial no teu currículo, na tua trajetória profissional. E segundo a Câmara de Comércio França-Brasil, nós temos aqui no Brasil cerca de 1.000 empresas francesas. Você sabia disso? E essas empresas, elas empregam mais ou menos 500 mil pessoas. É um monte de gente, a maioria brasileiros. E olha só outro dado interessante. No primeiro trimestre desse ano de 2020, a França foi o país que mais investiu no Brasil. Foi mais ou menos 8,6 bilhões de dólares investidos da França aqui para o Brasil. Esses dados são da própria Câmara de Comércio França-Brasil e também da Camex, que é a Câmara de Comércio Exterior ligada ao Ministério da Economia. Ou seja, falar francês hoje é um grande diferencial profissional que pode alavancar a tua carreira. E ainda falando sobre as vantagens profissionais de falar o idioma francês, eu trouxe aqui para você a lista, uma listinha de algumas empresas francesas presentes aqui no Brasil. Tem algumas que eu tenho certeza que você já sabia e outras eu acho que não. E eu vou começar pela Renault.
Oui, la Renault do Brasil, que é uma das maiores fábricas automotivas do mundo e ela está presente aqui no nosso país, inclusive com uma planta aqui na minha cidade de Curitiba. E a Renault trouxe outras indústrias, empresas importantes da área automotiva aqui para o Brasil, que são fornecedoras da Renault. Uma delas é a Faurecia, que também tem uma planta aqui em Curitiba, na verdade em Quatro Barras, uma cidadezinha aqui do lado. Então a Faurecia é uma outra empresa francesa presente no Brasil. E a Trevi do Brasil, também é uma indústria que veio para o Brasil, que é uma fornecedora da área automotiva francesa, presente aqui na região de Curitiba também. Outra empresa francesa que tem no Brasil, talvez você não saiba, é a BIC. Das canetas BIC, sim, a BIC é francesa e está presente no Brasil empregando uma porção de gente. Bom, continuando, mais uma empresa super importante, grande, francesa que a gente tem aqui no Brasil é a PSA. Ah, nunca ouviu falar na PSA? Acho que ouviu sim. Duas marcas que fazem parte da PSA, a Peugeot e a Citroën. Voilà! Então é um grupo da indústria automobilística muito grande e muito importante. E sobre eles eu tenho uma curiosidade muito legal que acho que você não sabe. A PSA foi responsável pela fabricação do primeiro automóvel que rodou aqui no Brasil, no final do século XIX. Isso mesmo. Então aqui no Brasil o grupo chama Peugeot Citroën do Brasil, né? E eles têm um polo industrial no estado do Rio de Janeiro, d'accord? Bom, para você ver, né, quanta coisa interessante, em quantos lugares interessantes a gente pode trabalhar, né, e subir na carreira e daí ir para outros países se a gente falar o idioma francês. Mais uma empresa importante francesa presente no Brasil é qual? A L'Oréal, oui, cosmétique, voilà, que também emprega muita gente. E qual outra, além da L'Oréal que a gente tem aqui no Brasil, é a rede Accor. A rede hoteleira Accor, ela é francesa. E da rede Accor fazem parte alguns hotéis, como por exemplo o Ibis, o Fórmula 1, Formule 1, o Mercure, isso mesmo, todos esses hotéis pertencem à rede Accor, que é uma rede francesa. Uma outra empresa francesa grande e importante que está presente aqui no Brasil é a Alstom. Você pode até não ter ouvido falar, mas a Alstom está há mais de 60 anos presente no Brasil e sabe o que ela faz? É uma empresa do ramo ferroviário. Simplesmente foi a Alstom que forneceu praticamente todos os vagões, todo o sistema do metrô de São Paulo, de Recife, do Rio de Janeiro, de Brasília, de Porto Alegre e de Fortaleza. Isso tudo é fabricação da Alstom, que é uma empresa francesa presente aqui no Brasil. E sabe o que a Alstom fez também? O VLT lá do Rio de Janeiro, isso aí, que foi inaugurado na época dos Jogos Olímpicos. Então, uma empresa grande, uma grande indústria, presente no Brasil já há mais de 60 anos. E adivinha mais uma empresa francesa presente aqui no Brasil? A Michelin. Isso aí do bonequinho. Michelin significa Manufacture Française de Pneumatique. Isso mesmo, uma das maiores fabricantes de pneus do mundo. E tá super presente no Brasil já há várias décadas, né? A Michelin também é responsável pela criação daquele guia turístico, o Guia Michelin, que classifica hotéis, restaurantes e é renomado no mundo inteiro. Em 2016, não sei se você sabe disso, o Grupo Michelin comprou um grupo brasileiro chamado Levorin, que fabrica pneu de motos, para motos e para bicicletas, né? Que, se não me engano, eles têm umas unidades de produção em Guarulhos e em Manaus, ou seja, o Grupo Michelin se expandiu aqui no Brasil bastante. Aliás, em 2008, eles compraram a Seva, que é uma empresa brasileira de soluções em tecnologia automotiva, se não me engano, com sede em Congonhas, no estado de São Paulo também. Ou seja, o grupo é enorme aqui no Brasil, tem possibilidade de trabalho adoidado no Grupo Michelin. Bom, eu dei só alguns exemplos de algumas empresas francesas presentes aqui no Brasil, porque como eu falei no começo do
do vídeo, são cerca de 1.000 empresas francesas presentes aqui no Brasil que contratam mais ou menos 500 mil pessoas. Então eu dei alguns exemplos. Agora eu vou passar para o outro motivo. A gente estava falando só do motivo profissional até agora. Então eu vou passar para um outro motivo super importante que a gente tem para aprender francês. Tem muita gente querendo se aventurar em outro país, morar um tempo ou ir embora mesmo para um outro país. Se a gente falar francês, a gente pode não só ir para a França, mas como para vários outros países de língua francesa também. Canadá, Bélgica, Suíça, vários países africanos, países aqui da América, né? Que são países que falam que tem o francês como idioma oficial para morar, para estudar, para trabalhar ou por que quer que seja, né? E especialmente, eu queria falar sobre o Canadá, porque o Canadá hoje em dia é um país que tem incentivado muito a imigração, ou seja, a entrada de estrangeiros legalmente lá no país deles. Eu tenho, por exemplo, vários alunos que me procuraram que queriam aprender francês porque estavam em processo de migração, de mudança para o Canadá. Então você sabia que o Canadá é assim, o governo tem lá as regras gerais para todo mundo, mas cada província canadense tem suas regras específicas para imigração, para receber estrangeiros. E a província justamente que tem recebido mais estrangeiro é a província do Quebec, que é uma província de língua francesa, né? Então, como é que faz para a pessoa entrar legalmente no Canadá pela província do Quebec? Tem vários procedimentos, existe uma série de exigências, mas a pessoa ela vai ter que ter um certificado de sélection du Québec, o certificado de seleção do Quebec, que é emitido pelo Ministério de Imigração, da Diversidade e da Inclusão lá do Quebec, tá? E depois a pessoa vai precisar do chamado visto de residência permanente canadense, né? Que é emitido pela Immigration, Réfugiés et Citoyenneté du Canada. Imigração, Refugiados e Cidadania do Canadá. E para você ter essa documentação toda, para você entrar legalmente no Canadá, pelo Quebec, o que você precisa, mon amour? Falar francês. Tem que ter um nível, no mínimo, de intermediário para avançado de francês. Então, tá aí mais uma razão para a gente aprender esse idioma. Morar num país estrangeiro, em outro país de língua francesa e, de repente, quem sabe, morar e ir embora, tentar uma vida nova, tentar um bom emprego num país como o Canadá, que está aceitando imigrantes aí de várias partes do mundo. Então, até aqui a gente já teria motivo suficiente para querer aprender francês, mas eu vou te dar mais um. Aliás, eu vou te dar mais vários, só que agora eu vou te dar mais um, que é o quê? Estudos, exatamente, estudar no exterior, estudar na França ou em algum outro país de língua francesa. Na França, por exemplo, olha que maravilha, a maioria das universidades são gratuitas, inclusive para os estrangeiros, isso aí. Então já pensou que legal fazer uma universidade, um mestrado, um doutorado, uma especialização num país como a França, por exemplo? E a maioria das universidades, né, o nível de francês que eles exigem é um nível B2, ou seja, um nível já avançado. Então a gente tem que começar a aprender francês agora, se a gente quer estudar numa universidade francesa, e vale super a pena. Tá achando muito? Pois eu vou te dar mais um motivo sensacional para você querer aprender francês. Olha só, o francês é a língua oficial tradicional de várias áreas, como por exemplo a gastronomia. Quem é chefe de cozinha, quem é cozinheiro, quem trabalha com isso sabe o tanto de expressões francesas, de vocabulário francês que vem dessa área. E o quanto é legal a gente aprender francês, ou pelo menos ter uma noção, para se sair melhor nessa área. Além da gastronomia, a gente tem a enologia, a área de vinhos, isso mesmo. A França é um dos maiores produtores, um dos maiores e mais importantes produtores de vinho do mundo. Além disso, o francês é língua tradicional da área da moda, por exemplo, da área da arquitetura, da área do direito, da área da biomedicina. Eu não sei se você sabia, o francês é importantíssimo. A França é um polo de estudos muito importante na área da biomedicina. Inclusive, eu já tive e ainda tenho alguns alunos biomédicos ou que estão estudando biomedicina e que fazem francês comigo porque querem estudar biomedicina na França.
França é um país de referência nessa área. Ei, mon amour, e cá entre nós, hein? Ler um clássico da literatura no original não seria o máximo? Então, para você que, assim como eu, curte literatura e artes do modo geral, tá aí mais um motivo para aprender a língua francesa, a literatura. Nossa, eu não preciso nem dizer o quantos representantes da literatura francesa a gente tem aí na história da literatura mundial, né? Victor Hugo, Balzac, Émile Zola, Gustave Flaubert, fora os filósofos Voltaire, Rousseau, Montesquieu, as filósofas Simone de Beauvoir e também toda a literatura francesa e de origem francesa, de expressão francesa que a gente tem atualmente. Não só de autores franceses mesmo, como de autores de língua francesa de outros países. Então, ler literatura francesa e clássicos da filosofia no original é sensacional, não é não? Fora isso, né, a gente pode ter acesso a incontáveis autores também, não só da literatura, mas do pensamento político, social, né, as correntes do pós-estruturalismo, por exemplo, né, que a gente tem pensadores, filósofos, professores, pesquisadores tão importantes nessas áreas de política, de sociologia, enfim, de origem francesa ou franceses mesmo. Ler esse pessoal todo no original, olha, eu falo para vocês que é maravilhoso e dá uma sensação na gente de conhecimento muito grande. Tá bom para você? Pois para mim não tá não. Eu vou te dar mais uma razão importantíssima para aprender francês. O francês é a língua da diplomacia e é língua oficial nas instituições internacionais mais importantes do mundo. O francês é língua oficial na ONU, na União Europeia, na Unesco, na OTAN, no Comitê Olímpico Internacional, na FIFA. Eu não sei se você lembra, quando teve as Olimpíadas aqui no Brasil, todos os comunicados importantes, as aberturas dos eventos, as premiações, era tudo anunciado em 3 línguas. Português, que era o país de origem aqui onde estava tendo as Olimpíadas, inglês e francês, isso mesmo. O francês, então, é língua da diplomacia, uma língua internacional importantíssima falada nessas instituições. E olha só, é também a língua falada nas 3 cidades sede da União Europeia. Quais são? Estrasburgo, Bruxelas e Luxemburgo. Voilà! Continuando, mais uma razão para aprender francês. O francês é a 3ª língua mais usada na internet. Isso mesmo, olha só que coisa importante, né? E vamos continuar? Vou te dar mais uma razão muito importante para você querer, para você ver o quão importante que é aprender o francês. Sabe qual é? O francês é uma língua relativamente fácil de se aprender. E por quê? Para nós eu digo isso, né? Porque ele tem a mesma origem do português, ou seja, o latim. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Tem muita semelhança entre o português e o francês. Não só em termos de vocabulário, como também em termos de gramática. Então tem coisas que a gente sabe no português que é só transferir e a gente vai saber no francês. E vocabulário, né, gente, tem tanta coisa parecida. Olha só, hotel, télévision, cinéma, théâtre, radio, moto, né? Tem muita coisa semelhante. Então, para nós, de língua portuguesa, o francês ele é relativamente fácil e rápido de se aprender. E mais uma vantagem, a gente tendo 2 línguas latinas no nosso currículo, ou seja, a nossa língua mãe, o português, e aprendendo francês, a gente vai ter uma baita facilidade para aprender as outras línguas de origem latina. Como por exemplo, o italiano e o espanhol. Olha só que legal. Gente, mes amour, é motivo que não acaba mais pra gente querer aprender francês, não é não? E eu vou te dar mais um que é o seguinte. Se a gente falar francês, a gente pode ter acesso
aos meios de comunicação, aos meios de informação, alguns dos mais confiáveis, mais famosos e mais sérios do mundo, que são meios de informação francófonos, né, escritos em francês. Por exemplo, a TV5 Monde. A TV5 não é só a TV, mas eles têm um site espetacular e no site, inclusive, tem uma parte ali que ensina francês. Tem um material didático sensacional. Então, olha que legal ter acesso a meios de comunicação, a mídias, né, como a TV5 Monde. Bom, além disso, nem preciso falar, né? A gente tem o Le Monde, o Le Figaro, a Radio France Internationale, a gente tem o jornal L'Équipe, que é um dos jornais esportivos mais famosos e mais respeitados, não só da França, como da Europa e do mundo também. Então é isso, falando francês, a gente pode ter acesso também a essas fontes de informação. Bom, e para fechar com chave de ouro, eu vou te dar um motivo mara para você querer aprender francês. Gente, é uma das línguas mais lindas do mundo, não é não? Ah, eu não tenho dúvida disso. Eu nunca vi, eu acho quase impossível alguém falar, não, francês é horrível, eu odeio essa língua. Você pode até não achar a língua mais linda do mundo, mas que é lindo não é não? Então já pensou ter uma língua dessa no teu currículo, que além de tão linda, né, e tão linda e tem gente que diz a mais romântica do mundo, a língua do amor e tal, ela é tão absurdamente útil. Então tá esperando o quê? Para começar a aprender francês agora. E você que já começou, que parou ou que precisa se aperfeiçoar, vambora, ainda dá tempo. Como eu falei aqui no decorrer do vídeo, o francês é uma das línguas mais fáceis para uma pessoa que fala português aprender. D'accord? Bom, eu espero que você tenha gostado das minhas dicas, das minhas informações. Eu espero que eu tenha acrescentado informação para você, porque eu tenho certeza que tem coisas ali que você já sabia, mas eu tenho certeza também que tem uma porção que você ainda não sabia. E para terminar, eu quero dizer o seguinte, eu amo o francês, eu amo a língua francesa e tudo que vem com ela, né? Porque quando a gente aprende um idioma, não é só a comunicação, claro, isso talvez seja o mais importante, mas o interessante é toda a carga cultural que vem com ela, né? O que a gente pode aproveitar em termos de literatura, no caso do francês especificamente, gastronomia, cinema. O cinema francês é interessantíssimo, né? Considerado um dos melhores do mundo, junto com o cinema italiano, os vinhos, a questão da degustação, da apreciação para quem gosta de vinhos, a cultura do modo geral, a arte do modo geral, vários movimentos artísticos surgiram na França e tem expoentes franceses importantíssimos, como o movimento da pintura, o impressionismo, que a gente tem aí Monet, Renoir e tantos outros artistas importantes. Tá bom? Então vou parar de falar, porque quando eu começo a falar do francês e da língua francesa, eu não paro mais. Eu posso ir até amanhã falando aí do tanto que tem de coisa importante que a gente pode trazer para a nossa vida com essa língua e o tanto de prazer também que ela nos traz. D'accord? É isso então. Espero que você tenha gostado. A gente se vê muito em breve. Merci et à bientôt!